Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 17. E nesta aula nós veremos as terminologias para o balanço de energia e formas de energia em processos químicos, tá certo? Então essa será a nossa primeira aula sobre balanços de energia, tá? E na verdade ainda ela é uma base que traz os principais conceitos que nós precisamos saber antes de realizarmos de fato o balanço de energia em um sistema, tá bem? Bom, inicialmente, nas próximas aulas nós veremos aqui a obtenção de propriedades que são necessárias para o balanço de energia, tá certo? As propriedades relacionadas aos compostos envolvidos nas correntes de processo, para que depois disso então nós possamos de fato realizar os balanços de acordo com o tipo de substância, o tipo de composto que estamos avaliando pelo balanço de energia, tá certo? Vamos lá então. Bom, então seguimos, né, dando continuidade aqui ao conteúdo da nossa disciplina, onde nas aulas anteriores nós vimos alguns exercícios de balanços com reação química e fizemos uma revisão dos principais conceitos que são utilizados, tá certo? Agora a gente vai deixar isso um pouquinho em stand-by, vamos compreender os conceitos do balanço de energia. A partir da aula de hoje, vamos aprender algumas terminologias, quais as principais formas de energia em processos químicos, tá certo? Relembrar alguns conceitos que vocês já veem lá na física, energia cinética, energia potencial, calor, trabalho, energia interna, e depois, mais adiante, né, mais para frente na disciplina, nós veremos, né, como o balanço de energia, ele está diretamente relacionado ao balanço de massa, certo? Então, inicialmente aqui a gente vai entender um pouco a parte, essas nomenclaturas e as formas de se escrever um balanço de energia, porém, a energia de um sistema está diretamente relacionada à massa desse sistema, certo? Como nós veremos hoje, então nós teremos as correlações do balanço de massa e energia, que em alguns sistemas, eles têm que ser resolvidos de forma simultânea, tá certo? Para a gente resolver um balanço de energia, antes a gente tem que resolver o balanço de massa, ou mesmo de forma conjunta, né, de forma simultânea. Bem, a lei, né, o enunciado do balanço de massa, ele se baseava, então, né, no princípio de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá certo? Então, mesmo em um balanço com reação, por mais que às vezes os produtos não saiam da mesma forma que eles entraram, né, eles simplesmente, a massa do sistema é conservada, e dessa forma, então, os compostos sofrem transformações, sofrem as reações e saem de outra maneira, tá certo? Mas a massa não é perfeita, tá certo? E segundo provam as leis da termodinâmica, o mesmo é válido para a energia. A energia de um sistema, ela também não se perde, ela simplesmente se transforma, tá certo? Ela muda a sua forma de representação, tá certo? Seja em energia cinética, em energia potencial, entalpia, energia de outras formas, tá certo? Nós veremos mais adiante alguns exemplos de transformações de energia também, mas então nós teremos que levar em consideração que num sistema, a energia que entra nele, se ele não tiver acúmulo de energia, tem que ser igual à energia que sai desse sistema, tá certo? Porém, da mesma forma como nós tínhamos acúmulos em sistemas não estacionários para balanço de massa, nós podemos também ter acúmulo de energia para o balanço de energia, tá certo? Aí, no caso da entrada ser diferente da saída, isso vai resultar, né, num acúmulo ou um desacúmulo de energia em relação ao estado inicial de um sistema. Bem, e a grande relação, né, de massa e energia, só para a gente ter uma ideia aqui e saber, né, propriamente que a energia está relacionada à massa, né, vem de uma equação, então, deduzida também, né, anos atrás, né, pelo grande cientista Albert Einstein, que mostra que a energia de um corpo, né, associada a uma certa quantidade de matéria, pode ser diretamente relacionada, né, no caso aqui, com uma expressão utilizada para dedução das equações da relatividade geral, em que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá certo? E essa expressão aqui, isso é válido, então, para corpos viajando, claro, na velocidade da luz. Porém, para quando essa condição, né, que não seja a velocidade da luz,
não é atingida, não é utilizada, mesmo assim, a energia associada a um corpo também tem uma relação direta com a sua massa, porém com outras formas de se escrever e de correlacionar a quantidade proporcional ao quadrado da velocidade da luz, tá certo? Então, simplesmente dessa expressão, nós já vemos uma associação direta da energia com a massa. E aí, dependendo das formas de energia, essas correlações elas podem ocorrer de outras maneiras, certo? Bem, então, primeiro que algumas definições que nós temos que ter bem em mente, tá, para não confundir, por exemplo, energia, trabalho, calor, vamos ver e relembrar um pouquinho disso, que acredito que vocês também já tenham um certo conceito sobre isso. Então, a palavra energia, etimologicamente, se deriva do grego ergos, cujo significado original é literalmente trabalho. Então, apesar de ter essa tradução, de ter essa derivação, nem toda energia se manifesta na natureza na forma de trabalho. Nós podemos ter calor, energia interna, outras formas de energia. E, portanto, não há bem uma definição exata para a energia, mas nós podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção de ação e ou movimento, e ela se manifesta de diferentes formas, como o movimento dos corpos, calor, eletricidade, de maneira em que a energia vai simplesmente se convertendo de uma forma para outra, e claro, de maneira prática, devido à termodinâmica, essa conversão não se dá na mesma proporção, tá certo? Sempre em uma transformação nós temos, devido à entropia, uma certa perda de energia, tá certo? Nesse processo de transformação, e por conta disso, não necessariamente a energia é totalmente convertida, tá certo? Isso somente em casos ideais, em considerações de idealidade. Bem, para os cálculos de quantidades energéticas, dos balanços de energia, que nós veremos mais adiante, nós precisamos, então, ter claro esses conceitos das principais energias que são utilizadas em um balanço de energia. As principais são calor, trabalho, energia interna, energia potencial, energia cinética, tá certo? E mesmo assim, por exemplo, o calor, ele pode se manifestar de diferentes formas, convecção, condução, radiação, e por conta disso, escrever um balanço de energia exige que nós sejamos capazes de observar no sistema que tipo de energia está associada àquele sistema, tá certo? Para que somente as formas de energia que são significantes para um determinado sistema sejam levadas em consideração no balanço, tá certo? E para determinação dessas quantidades energéticas, muitas vezes nós precisamos de propriedades físico-químicas dos compostos ou materiais que entram e saem em um processo. As principais são quantidade de massa, como eu mostrei, vimos a massa está diretamente relacionada à energia intrínseca de uma determinada quantidade de matéria que está entrando ou saindo, volume, pressão, temperatura, todas essas condições das quantidades que entram e saem têm uma influência direta na quantidade de energia. Por isso é preciso inicialmente mensurar e saber quantificar essas propriedades para depois nós podermos fazer um balanço de energia que são aplicáveis também a sistemas de processos químicos, tá certo? Não necessariamente um sistema puramente de processo químico, pode ter um balanço de energia atrelado. Os processos físicos, os processos de leis naturais na natureza, os processos de produção de energia, todos esses têm balanços de energia também associados. Mas o nosso enfoque aqui na disciplina, após ter esses conceitos claros e determinar as formas de obter as propriedades, é justamente aplicar esses balanços a sistemas de processos químicos. Certo, então vamos lá. Esses são os primeiros conceitos que nós veremos e temos que saber distinguir num sistema para poder realizar um balanço de energia, tá certo? Alguns deles são conceitos que nós já vínhamos utilizando e conhecíamos lá do balanço de massa. Eles também vão ser utilizados e válidos para o balanço de energia. No entanto, teremos também alguns conceitos novos, como veremos mais adiante. Bom, primeiro, o conceito de sistema. Então, o sistema,
Ele diz que a quantidade de matéria ou a região do espaço escolhida para o estudo cercada por uma fronteira, tá certo? Então, o sistema vai ser o nosso objeto de estudo, digamos assim, e tudo que não for parte desse sistema, que tiver ao redor, vai ser considerado uma vizinhança, tá certo? Então, da mesma maneira que lá no diagrama de blocos, nós definíamos, né, um sistema e tínhamos um volume de controle, ou seja, uma fronteira, que é quem estabelece a superfície que separa o sistema da vizinhança, ele também está presente aqui no balanço de energia. Então, por exemplo, em um processo industrial, se nós vamos fazer um balanço de energia em um determinado equipamento, uma coluna de destilação, um trocador de calor, um reator, então o nosso sistema é o equipamento, tá certo? E nós vamos analisar tudo que entra e sai desse equipamento, passando através das fronteiras e interagindo com as vizinhanças, tá certo? Então, aqui no balanço de energia, isso é necessário também. É a partir da definição do sistema e do entendimento do que sai e entra nesse sistema, né, atravessando a fronteira, que nós vamos levar em consideração as energias que entram e saem desse sistema para poder fazer o balanço de energia. E não necessariamente esse sistema tem que ser um equipamento único, né? Da mesma maneira que nós fazemos lá no balanço de massa, e às vezes nós definimos uma fronteira, né, em regiões que englobavam mais de um equipamento, né, mais de uma operação do processo, no balanço de energia isso também é válido. Nós podemos fazer um balanço considerando mais etapas de processo, para que a partir daí nós tenhamos, então, as informações necessárias para saber as quantidades de energia que entram e saem em cada um dos processos. Bem, a definição de sistema aberto, né, diz que um sistema aberto é um sistema que permite trocas de massa com as vizinhanças, tá certo? Então, se um sistema entra e sai massa, entra ou somente sai, ou entra e sai, ele é um sistema aberto, tá? Porque ele permite troca de massa com a vizinhança. Não necessariamente ele pode, né, entrar e sair ao mesmo tempo. Ele pode só entrar, por exemplo, no carregamento de um tanque, ou simplesmente apenas sair no descarregamento de um tanque, tá certo? Mas, de qualquer forma, como a passagem de massa entre o sistema e a vizinhança, então ele é um sistema aberto. E um sistema fechado, ele é um sistema que não permite troca de massa com as vizinhanças, tá certo? Então, né, pela fronteira, através do volume de controle que define o nosso sistema, né, não passa massa através desse sistema. Por exemplo, se a gente for fazer um balanço de energia, um balanço de massa em um reator em batelada, no momento em que a batelada, o processo está acontecendo lá dentro, né, e que nesse processo não está havendo entrada ou saída de massa, ele vai ser tratado como um sistema fechado nesse balanço, certo? E isso é importante a gente já ter uma ideia, porque isso era muito claro no balanço de massa, tá certo? Bastava ter essa ideia de sistema aberto ou de sistema fechado para se realizar um balanço de massa. O que não é verdade aqui para o balanço de energia. Um sistema fechado, né, mesmo ele sendo fechado, ele pode permitir entrada ou saída de energia, tá certo? Se você deixa a garrafinha de água gelada na mesa e ela esquenta, né, mesmo ela estando fechada, é porque está havendo transferência de energia entre o seu sistema, a garrafinha, e a vizinhança, a região que está ao redor, tá certo? Então, para a energia, ela pode ocorrer a troca com a vizinhança, sendo o sistema aberto ou fechado. O que vai definir é um outro conceito que a gente vai ver daqui a pouco. E a definição de propriedade, né, traz que a propriedade é qualquer característica mensurável ou calculável do sistema, tá certo? Então, tudo que a gente consegue medir, tirar de informações, como, por exemplo, temperatura, pressão, utilizando equipamentos, ou utilizando alguma maneira de calcular uma propriedade, né, essa característica é uma propriedade, tá certo? E daí, digamos assim, que nós podemos ter as propriedades de medição direta, como temperatura, pressão, que podemos utilizar equipamentos, um manômetro, um termômetro, por exemplo.
Mas também temos as propriedades indiretas, né, que nós não podemos medir, mas nós podemos calcular a partir de outras características, certo? Como energia interna, entalpia, certo? Nós não temos um equipamento que a gente acople ao sistema e ele traz para a gente, ou diz para a gente, qual a energia interna, qual a entalpia, a entropia daquele sistema. Provavelmente ele pode apontar, mas fazendo as medições de temperatura e pressão e realizando os cálculos a partir de modelos que predizem, então, que calculam essa propriedade, certo? Então, as propriedades, elas são necessárias a serem conhecidas em um sistema para um balanço de energia. O estado de um sistema, né, ele é estabelecido de acordo com as condições do sistema, tá certo? Então, sempre que nós vamos caracterizar o estado de um sistema, nós temos que informar quais as condições desse sistema, né? Quais são as propriedades dele e quais as condições. As propriedades, por exemplo, temperatura e pressão, e as condições, seja um sistema aberto, fechado, adiabático, não adiabático, em estado estacionário, em estado não estacionário. Então, o estado de um sistema ele é representado por esse conjunto de condições que são as características e as propriedades do sistema, certo? Isso vai ser importante mais adiante para a gente entender quando uma variável, uma forma de energia, ela é função de estado ou não. E o estado estacionário ou estado não estacionário segue a mesma abordagem que nós utilizávamos lá no balanço de massa, tá certo? Então, quando os acúmulos de massa e energia do sistema são nulos, nós dizemos que, então, nosso sistema trabalha e opera em estado estacionário, ou seja, não temos acúmulo. E quando o sistema tem um acúmulo de massa e ou energia, certo? Esse sistema daí ele está, então, trabalhando e operando em estado não estacionário, certo? Seja esse acúmulo positivo, como no enchimento de um tanque, ou negativo, como no esvaziamento de um tanque. Bem, aqui também o conceito de equilíbrio, né, traz que um sistema ele se encontra em estado de equilíbrio quando as propriedades do sistema são invariantes, né, implica em um estado sem forças motrizes internas que causam as variações das propriedades desse sistema, certo? Por exemplo, a diferença de temperatura, ela é uma força motriz que gera, então, uma transferência de calor, né? E, então, em um sistema em equilíbrio, né, esse sistema não tem diferença de temperatura com a vizinhança, e, portanto, não há transferência de calor. Nessa condição, né, de temperatura do sistema igual à temperatura da vizinhança, nós podemos dizer, então, que o sistema está em equilíbrio térmico, também por conta de que é necessário, né, a gente talvez especificar que tipo de equilíbrio o sistema está, né, seja um equilíbrio térmico, em função, né, da força motriz, que é a diferença de temperatura, em equilíbrio mecânico, também que esse equilíbrio ele estaria, então, relacionado, né, à velocidade do sistema em relação, né, à velocidade ou atuação de uma força no sistema em relação à sua vizinhança, tá certo? Se as resultantes das forças que causam um determinado movimento forem iguais a zero, então o sistema está em equilíbrio mecânico. Ou ainda de fase, tá bem? Quando, por exemplo, nós temos um sistema que ele contém mais de uma fase, tá certo? Por exemplo, as fases dos estados da matéria, né? Eu me refiro à fase líquida, sólida, vapor. Se um sistema ele mantém ambas as fases com quantidades constantes, por exemplo, um sistema de equilíbrio líquido-vapor, não há transferência da fase líquida para a fase vapor ou da fase vapor para a fase líquida de forma que as quantidades presentes em cada fase variem, esse sistema está em equilíbrio de fase. Ou ainda equilíbrio químico, tá certo? Em função do potencial químico do sistema, que promove ou não uma reação química e pode direcionar o sentido, né, de geração de produtos ou geração, né, de reagentes, e a reação seguindo o sentido reverso, né, que nós vemos então lá, do equilíbrio químico na química mesmo, tá certo? Que nós vemos constante de equilíbrio. Um sistema também pode estar em equilíbrio quando não há diferença de potencial químico entre as condições dos reagentes e produtos que podem se formar dentro desse sistema.
e também a definição de fase. A definição de fase, então, traz para a gente que a fase é uma parte do sistema que é fisicamente distinta e macroscopicamente homogênea. A questão, por exemplo, de um equilíbrio líquido-vapor ou líquido-gás, né, como eu comentei, nós vemos, então, que fisicamente essas fases elas são distintas, mas macroscopicamente elas são homogêneas também, porque né, todo líquido eu enxergo com uma característica única e o gás também. Por isso que nós podemos ter também sistemas com mais de uma fase líquida. Né? Por exemplo, a mistura água e óleo, nós vemos né, a diferença, ela é uma mistura heterogênea, justamente por ter duas fases, a fase da água e a fase do óleo, que não se misturam, e macroscopicamente a gente consegue ver bem definido a fase da água e a fase do óleo. Bom, mais alguns conceitos aqui que vão ser necessários a gente entender e relembrar, né, que talvez você já tenha visto na termodinâmica, na química, para poder realizar um balanço de energia. A questão de um sistema adiabático, certo? Um sistema adiabático é um sistema que não permite trocas de calor com as vizinhanças, ou seja, não há energia na forma de calor sendo trocado com sua vizinhança. Certo? Então, daqui sim, por exemplo, em um sistema onde não há troca de energia por outras formas, a não ser calor, e o sistema é isolado de tal forma que ele não consegue trocar o calor com a vizinhança, aí nós dizemos que ele é um sistema adiabático. Ou seja, um sistema adiabático sim não permite troca de energia, nesse caso com a vizinhança, mas um sistema simplesmente fechado permite, tá certo? Então, essa é a grande diferença que eu comentei lá atrás do sistema aberto e fechado, que define ou não a transferência de massa entre o sistema e a vizinhança, e o sistema adiabático ou não adiabático é o que especifica se há ou não troca de energia na forma de calor entre o sistema e a vizinhança. Um sistema isotérmico é um sistema no qual a temperatura é mantida invariante durante esse processo. Certo? Então, se em um determinado processo não há variação de temperatura, é o que pode ocorrer, ou não, dependendo de cada sistema, nós dizemos que ele é um sistema isotérmico. Da mesma forma, em relação a outras propriedades, por exemplo, a pressão, nós podemos caracterizar o sistema como um sistema isobárico, quando a pressão é mantida invariante durante um processo, certo? Ou um sistema isocórico, quando o volume é mantido invariante. Quando não há variação de volume, né, a fronteira ela não consegue se expandir ou se contrair devido às perturbações que podem ser ocasionadas do sistema com a vizinhança. Quanto às variáveis que nós trabalharemos no balanço de energia, né, e mesmo para as formas de energia, nós podemos dizer que uma variável ela pode ser função de seu estado ou função do caminho que foi percorrido até se atingir um determinado estado. Bem, então, uma variável ela é considerada variável de estado quando o valor depende apenas do seu estado, certo? Se eu tenho um sistema em um estado inicial, digamos, um estado 1, e por meio de alguma perturbação com a vizinhança, uma compressão, uma expansão, ou uma troca de energia na forma de calor, trabalho, ela chega em um estado 2 de energia, e independente do caminho que ela percorra para chegar nesse estado 2, seja por uma perturbação, seja por várias, né, o valor dessa variável no estado 2 é a mesma, independente do caminho, nós dizemos que essa propriedade ela é uma variável de estado, certo? A gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Porém, se dependendo do caminho, do número de perturbações ou das formas de perturbações que o sistema sofre para chegar no estado 2, o valor dessa variável vai ser diferente, nós dizemos, então, que ela é uma variável de caminho, porque depende de como o processo ocorre, tá certo? Existem parâmetros de variáveis que, independente de como o processo ocorre, em um estado final ela vai ser sempre a mesma, e existem variáveis que, dependendo da forma como ocorre, ela vai ter um valor distinto no estado 2, tá certo? Bem, então, agora, vamos ver um pouquinho, né, os principais tipos de energia que são considerados e trabalhados em sistemas de processos químicos.
Bom, temos a conhecida já de vocês, lá da física, a energia cinética, que é a energia que um sistema ou um material possui devido à sua velocidade relativa em relação às vizinhanças, certo? Então, se nós definimos um sistema, tá certo? Tudo que está ao redor dele é a vizinhança. E se a velocidade relativa dele em relação à vizinhança, né, for diferente de zero, certo? Ou houver uma diferença de velocidade, esse sistema vai possuir alguma energia cinética. E a energia cinética, ela é função de estado, certo? Então, independente, né, do caminho que ele percorreu para chegar em um estado final, como nós vimos ali atrás, ao chegar nesse estado final, ela vai ter sofrido uma variação de energia cinética que vai ser sempre a mesma, independente de como ela sofreu essa variação, certo? E o equacionamento para o cálculo da energia cinética, né, vocês relembrando aqui, a energia cinética de um sistema é igual a meio de mv ao quadrado. Né? E se a gente quiser calcular a variação de energia cinética, a gente tem que conhecer a velocidade no instante inicial e final, calcular nos dois instantes, e se a massa permanecer constante, vai ser, então, meio vezes a massa, vezes a diferença entre os quadrados das velocidades. Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Ou ainda, nós podemos expressar a energia cinética na forma de energia cinética específica, certo? Qualquer forma de energia, as outras que nós veremos mais adiante também, podem ser expressas de forma específica, né? O que quer dizer expressar uma quantidade de energia de forma específica? Quer dizer expressar a quantidade de energia por quantidade de massa, certo? E daí nós representamos para diferenciar da forma não específica, aqui então, com né, um chapéuzinho, no caso aqui em cima da energia cinética, né, então aqui um circunflexo, que mostra que nós estamos considerando a energia cinética por quantidade de massa do sistema. Né? Vejam que é o equivalente a eu passar a massa dividindo para o lado esquerdo da equação. Né? Eu estou, então, calculando a energia cinética por quantidade de massa do sistema. E dessa forma, a expressão se torna apenas meio de v ao quadrado. Um exemplo bem rápido aqui do Himmelblau, só para a gente relembrar, então, alguns conceitos para o cálculo de energia cinética e ver como em um processo químico isso deve ser considerado, certo? Por exemplo, né, a água era bombeada de um tanque de armazenagem através de uma tubulação de 3 centímetros de diâmetro interno a uma vazão de 0,001 metros cúbicos por segundo. Qual é a variação de energia cinética específica da água no tubo? Certo? Então, considerando aqui o meu sistema, o estado inicial em que a água estava armazenada no tanque e parada, e o estado final em que ela está escoando dentro do meu tanque, né, ela sofreu uma variação de velocidade, porque antes ela estava parada, e quando ela está escoando, ela tem uma velocidade. Então, houve uma variação de energia cinética. E para a gente calcular essa variação de energia cinética, a gente tem que calcular, então, que em função da diferença de velocidade, da massa e da função, né, para o cálculo da energia cinética, que nós relembramos, determinar o estado inicial e o estado final. Bom, vamos ver aqui, né, que basicamente quem vai promover essa variação de energia poderia ser, por exemplo, uma bomba hidráulica, que esteja bombeando esse fluido dentro do meu sistema, dentro do meu processo. E já que a água vai receber a energia, né, aqui no bombeamento, né, considerando um caso ideal, né, que não é normalmente o caso na prática, a energia que a bomba tem que fornecer para a água ser bombeada, né, com velocidade inicial igual a zero até a velocidade de 0,001 metros cúbicos por segundo, velocidade não, vazão, tá certo? Vazão volumétrica, tem que ser igual à energia que a bomba está fornecendo, tá certo? E em casos reais, onde a conversão aqui do trabalho realizado para a bomba para a energia cinética da água não é de 100%, provavelmente o trabalho realizado pela bomba é ainda maior do que a variação de energia cinética que a água sofre nesse processo de bombeamento. Então, meu estado 1, meu estado, né, da água no reservatório, meu estado 2, a água no sistema em escoamento.
Bem, nós conhecemos a vazão e não a velocidade. Para que nós conheçamos, então, a velocidade, possamos calcular a energia cinética, nós precisamos calcular a velocidade a partir da vazão. E a nossa expressão, né, de relação de vazão volumétrica com velocidade no sistema de escoamento é a vazão igual a velocidade vezes a área de seção transversal desse sistema de escoamento. Por isso é importante aqui conhecer, é necessário conhecer o diâmetro interno da tubulação para a gente saber a área de seção transversal e, a partir daqui, então, conseguir determinar a velocidade. No estado 1, né, a água está parada no reservatório, 0 metros por segundo. No estado 2, então, eu conheço a vazão, conheço a área de seção transversal, vou calcular aqui, então, a velocidade no estado 2. E vejo, então, que a vazão, aqui ela é o próprio valor que nós conhecemos, e a área eu vou calcular considerando, então, já que eu tenho um diâmetro, essa área de seção transversal é uma área circular, certo? É a área de uma seção circular, então, πr ao quadrado, ou π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Nós conhecemos aqui o diâmetro, então utilizei a expressão para o diâmetro. Apenas tomando o cuidado de utilizar as unidades de forma coerente, tá certo? Então, a vazão está em metros cúbicos por segundo e o diâmetro está em centímetros. Então, tem que converter o diâmetro para metros, para daí poder usar e determinar a velocidade, que no caso aqui vai ser equivalente a 1,41 metros por segundo. E a variação de energia cinética desse sistema, que eu quero determinar, então, como eu não conheço a massa, eu vou calcular a variação de energia cinética específica do sistema, tá bem? E essa variação de energia cinética específica, então, vai ser equivalente a 1 joule por quilograma. Vejam que é energia cinética específica, por quantidade de massa. Logo, de acordo com a massa de água que está escoando, para cada 1 quilograma de água que está escoando até atingir essa vazão, eu vou estar gastando, então, no trabalho aqui de bombeamento, pelo menos 1 joule de energia, certo? Por cada quilograma de água. E como nós calculamos ou determinamos, no caso aqui, a massa? Seria necessário conhecer a densidade do fluido, certo? Nós temos a vazão volumétrica, né, lá de trás a gente já sabe, já viu como converter. Então, se eu sei a vazão volumétrica e sei a densidade, eu poderia calcular a vazão mássica. E daí, a partir da vazão mássica, calcular a variação de energia cinética efetiva, e não simplesmente aqui específica, como foi determinado. Outra forma de energia é a energia potencial, e é a energia que um sistema, um material, possui devido ao trabalho exercido para deslocá-lo em um campo gravitacional ou eletromagnético, certo? E no caso de um campo gravitacional, está diretamente relacionada à força de gravidade que age sobre esse corpo que está sendo deslocado. Em um sistema eletromagnético, em um campo eletromagnético, nós teríamos a energia potencial magnética, certo? Mas são casos mais específicos, né? Vimos um pouco lá na física para conhecer isso, mas nas aplicações de processos, nós vamos nos preocupar apenas com a energia potencial gravitacional. E ela também é função de estado. Independente da energia, né, da forma como se sai de um estado inicial e se chega a um estado final, com uma altura diferente, né, que permite um deslocamento no campo gravitacional, a variação da energia potencial vai ser sempre a mesma, certo? Independente se eu saio, por exemplo, do estado 1, né, no solo, e subo até 10 metros de altura, a variação de energia potencial para fazer esse deslocamento de 0 até os 10 metros é a mesma variação que eu teria se eu fizesse um caminho diferente. Por exemplo, subisse 5 metros e depois subisse mais 5 metros. No final, a variação de energia potencial vai ser a mesma. Ou se eu subisse 12 metros e descesse 2, comparando meu estado inicial com o final, a variação de energia potencial continua sendo a mesma. Por isso, vejam que independente do caminho que eu segui, a energia potencial, então, ela acabou tendo uma variação entre o estado inicial e final igual. Então, ela não é função do caminho, ela é função de estado. E matematicamente, a energia potencial, então, ela é
escrita, né, e formulada aqui como produto da massa com aceleração gravitacional vezes a altura, ou a energia potencial específica também, por quantidade de massa, se eu passar a massa dividindo para o lado esquerdo, é expressa pelo produto da aceleração gravitacional com a altura. Bem? Bom, vamos ver aqui um outro exemplo simples para ver o cálculo da energia potencial. A água é bombeada de um reservatório para outro, distante 300 metros, conforme mostrado abaixo. O nível da água no segundo reservatório está a 40 metros acima do nível da água do primeiro reservatório. Qual é o aumento de energia potencial específica da água? Então, vejam que a gente não conhece a massa novamente. A energia potencial que a gente tem condição de determinar é a energia potencial específica. Dessa maneira, sendo o estado 1, a água no reservatório no nível do solo, e no estado 2, a água no reservatório 40 metros acima do solo, por exemplo, pode ser determinada aqui como, né, o campo gravitacional é o mesmo e a aceleração que age sobre o nosso corpo nesse sistema é a mesma, podemos deixar aqui em evidência, e a variação de energia potencial específica vai ser o produto, então, da aceleração gravitacional, vezes a diferença de altura entre os reservatórios. E dessa maneira, considerando que, então, aceleração gravitacional igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, teríamos uma variação de energia potencial específica de 392 joules por quilograma. Bem, vejam que, independente do deslocamento horizontal, a única variação de deslocamento que entra no cálculo da energia potencial é o deslocamento ao longo da direção em que a força do campo age sobre esse corpo. E, no caso, a gravidade, ela estaria agindo apenas, né, no sentido vertical, e não no sentido horizontal. Bom, calor. Calor, então, é uma outra forma de energia, e o calor, ele representa, então, a transferência de energia através de um sistema que é causada por uma diferença de temperatura. Ou seja, essa diferença de temperatura, né, gera um potencial térmico, né, e a força motriz para que o processo de transferência de energia na forma de calor ocorra, e geralmente, né, por convenção, né, independente do sistema que a gente for trabalhar, o calor ele é positivo quando ele é transferido para o sistema, e ele é negativo quando ele é retirado desse sistema, certo? Se eu tenho um sistema, então, que ele está a uma temperatura mais baixa que a vizinhança, a transferência de calor, né, pela termodinâmica, ela ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o calor vai entrar no sistema e vai aumentar a energia do sistema. Então, a quantidade de energia que o sistema vai ganhar vai ser representado matematicamente de forma positiva. Porém, no caso em que a temperatura do sistema é maior que a temperatura da vizinhança, o sentido da transferência de calor é do sistema para a vizinhança. E, portanto, o calor ele vai ser retirado do sistema em um balanço de energia, por exemplo. Essa quantidade de calor seria denotada com valor negativo, indicando que o sistema está perdendo energia para a vizinhança. E o calor, sim, ele é função da trajetória ou do caminho pelo qual a energia está sendo transferida, certo? Então, ele não é função de estado. Dependendo das perturbações, das variações que eu provoco no sistema para o calor entrar ou sair, eu vou estar recebendo, ganhando mais calor, certo? Ele pode chegar em um estado final, mas as quantidades de calor necessárias para chegar naquele estado final podem ser diferentes. Então, por isso, o calor é uma função de caminho ou de trajetória. E essa transferência de calor, ela pode ocorrer, né, pelas formas clássicas de condução, convecção e radiação, tá certo? E aí vocês verão lá na disciplina de transferência de calor, mais adiante, as principais diferenças e as formas de se calcular o calor para diferentes formas de transferência de calor, tá certo? Aqui no nosso processo a gente vai abordar simplesmente o calor por convecção, e nós veremos isso um pouco mais adiante em processos com reações químicas. Para diferenciar, né, basicamente, né, então uma figura clássica que mostra a diferença entre as formas de transferência de calor. Se eu tenho, então, lenha queimando com fogo,
O calor pode ser transferido por condução, quando não tem o movimento, tá certo, de um determinado corpo, o corpo está simplesmente parado, e o calor, então, vai se transferindo, né, de forma que, por condução, até atingir um determinado ponto, tá certo? E quando um dos corpos não se move, nós dizemos, então, que a transferência de calor está se dando por condução. Por convecção, quando nós temos movimento, tá certo? E por conta aqui da queima ocorrer e aumentar a temperatura do ar ao redor da onde está ocorrendo a queima, essa variação de temperatura ocasiona uma variação na densidade do ar, e o ar quente tende, então, a subir. E por conta do movimento que o ar faz, então, e que ele está seguindo e passando em um determinado objeto, um determinado ponto, a transferência de calor está ocorrendo por convecção, que nós temos, então, um corpo, né, em movimento, levando e promovendo a troca de calor em movimento, diferente da condução, onde o corpo está parado. Ou radiação, quando não há movimento e também não há um corpo físico, né, parado, que capaz de transferir essa energia, esse calor, por meio desse corpo, tá certo? Então, também, né, à distância, a queima aqui de lenha poderia promover transferência de calor por radiação, né, digamos, se o ar estivesse totalmente parado, a energia poderia se transferir ao longo do ar por radiação, certo? E é o caso que ocorre, né, da energia do Sol, que chega na Terra também por radiação, né, mesmo não havendo, né, um movimento, não havendo, né, um corpo sólido que traz essa energia, a energia também consegue se propagar no vácuo na forma de radiação. Bom, vamos ver agora trabalho. A transferência de energia de natureza de origem mecânica, tá certo? Então, quando nós temos um determinado movimento gerado por uma força, tá certo? Essa força é capaz de deslocar um corpo, nós dizemos, então, que a energia se transfere nesse tipo de sistema na forma de trabalho. E da mesma maneira que o calor, a gente adota por convenção que o trabalho no equacionamento do balanço de energia de um sistema, ele é positivo quando as vizinhanças realizam o trabalho sobre o sistema, ou negativo quando o sistema realiza o trabalho sobre as vizinhanças, certo? E o trabalho, ele também é função da trajetória do caminho que ele segue. Então, dependendo da distância percorrida para chegar em um determinado ponto final, eu posso estar gastando ou recebendo mais ou menos trabalho, certo? De forma clássica, também, lá da física, nós conhecemos que o trabalho realizado sobre ou por um determinado corpo é igual, então, a variação do estado 1 até o estado 2 da força vezes a variação de deslocamento, certo? Força vezes ds. E esse trabalho ainda, ele pode ocorrer de diferentes maneiras, tá certo? Ele pode ser um trabalho mecânico, quando ocorre uma força mecânica que desloca ou move as fronteiras do sistema. Pode ser um trabalho elétrico, quando ocorre uma corrente elétrica que percorre um circuito, por exemplo, quem ocasiona a variação, o deslocamento, né, em função da diferença de potencial das extremidades de um circuito elétrico, é essa corrente dos elétrons percorrendo e se movimentando dentro de um certo circuito, certo? Então, vejam que há deslocamento também. Um trabalho de eixo, tá certo? É realizado quando as forças agem sobre um eixo rotativo contra uma resistência mecânica, bem, por exemplo, um misturador, né, um tanque de mistura, né, ou mesmo uma batedeira, nós temos uma hélice que está girando dentro desse sistema, né, sobre um eixo rotativo. Então, esse eixo rotativo está agindo contra a resistência do meio, tá certo? Contra o fluido que está ali dentro, que está sendo agitado, que está sendo, então, movimentado, e, portanto, né, o trabalho que está sendo realizado para fazer esse movimento do fluido lá dentro se dá na forma de trabalho de eixo. Ou ainda trabalho de escoamento, desenvolvido sobre um sistema, quando o fluido é empurrado para dentro do mesmo pelas vizinhanças, tá certo? Que é o caso lá do escoamento da bomba, por exemplo. A bomba, então, está convertendo a energia que ela recebe para trabalhar, por exemplo, energia elétrica, em trabalho de escoamento, e o trabalho de escoamento está sendo convertido para o fluido, ocasionando uma variação de energia cinética
no caso em que há variação de velocidade no processo de escoamento pela ação da bomba, tá certo? Então, essas são formas clássicas, mesmo o trabalho, ele pode ser definido e pode ser visto como agindo em um sistema de diferentes maneiras. Mas vejam que o comum em todos eles é que nós temos uma força que está sendo realizada para promover um deslocamento. Bem, para a gente entender um pouquinho e relembrar alguns conceitos, vamos ver também um exemplo de cálculo de trabalho. Caso aqui o trabalho de um gás em um cilindro. Suponha que certa quantidade de gás ideal, a 300 Kelvin, 200 kPa, esteja confinado em um cilindro dotado de pistão sem atrito. Tá? Simplesmente sem atrito para a gente saber que a energia se transfere de forma integral, certo? Não há dissipação de energia. O gás empurra lentamente o pistão de tal forma que seu volume se expande de 0,1 a 0,2 metros cúbicos. Então, vejam que como é o gás quem se expande, se eu considerar o cilindro meu sistema, o sistema está agindo uma força sobre a vizinhança, tá certo? Então, né, como a gente vai ver mais adiante, a gente vai tirar essa conclusão também em relação ao sinal do trabalho no cálculo dessa variação. Calcule o trabalho realizado pelo gás sobre o pistão, admitindo duas possíveis trajetórias na evolução do estado inicial ao estado final do sistema. Trajetória a expansão ocorre a pressão constante, tá certo? Ou seja, é um processo isobárico. E a trajetória B, a expansão ocorre a temperatura constante, ou seja, um processo que ocorre de forma isotérmica. E ambas as condições em relação à condição inicial do sistema, de 200 kPa e 300 Kelvin. Então, no estado 1, meu gás está comprimido, com o pistão. No estado 2, o gás expandiu e empurrou o pistão. Por exemplo, né, num processo físico, isso poderia ser lá um mecanismo de combustão de um automóvel que eu já mostrei para vocês. Se determinado momento uma faísca gerasse uma combustão de um gás aqui dentro, né, do combustível, então essa energia seria transferida de forma a realizar trabalho, né, sobre o pistão, empurrando e deslocando ele para um outro estado. Primeiro, trajetória A, o processo, então, isobárico, certo? Bom, então temos a expressão geral do trabalho, igual a menos a integral de F ds. E para a gente poder expressar o trabalho em termos, né, de pressão, nós então podemos aqui fazer uma manipulação matemática, né, para correlacionar então a força com a pressão do sistema, que é o que nós precisamos aqui para esse sistema do pistão. Eu vou multiplicar em cima e embaixo F por A, certo? Sendo A a área de seção transversal do meu sistema. E com isso, eu posso reescrever força sobre área como sendo a pressão e ADS como sendo variação de volume, tá certo? Porque a variação de volume, em relação à variação do comprimento, por exemplo, é igual à área, certo? Então, lá dos conceitos de cálculo, né, da parte de cálculo geométrico, então, dV/ds igual a A. Então, ADS igual a dV. Bom, se a pressão é constante, eu posso tirar a pressão da integral e integrar de V1 até V2, dV. E dessa maneira, o trabalho vai ser menos a pressão vezes V2 menos V1. Como o meu V1, então, aqui é menor que o meu V2, por conta aqui do sinal mesmo, o meu trabalho vai ser negativo, indicando que realmente, né, quem está realizando o trabalho é o sistema. Ele está realizando o trabalho sobre a vizinhança, e o sinal, então, deve ser negativo. Isso é comprovado aqui na hora que eu faço a substituição da pressão e do volume. Então, substituir o volume em metros cúbicos e a pressão em Pascal, tá certo? Para calcular a energia, o trabalho em Joule, e depois converter, então, para quilojoule. Para o segundo caso, trajetória B. Então, nesse caso, a variação de trabalho também é expressa da mesma forma que nós fizemos anteriormente, tá certo? Fazemos a conversão de força para pressão, para chegar na expressão de trabalho igual a menos a integral do estado 1 até o estado 2, EdV. No entanto, nesse caso,
a pressão não é constante, porque no trajetória B o processo ele é isotérmico e não isobárico. E para o gás ideal, que é o que o problema pediu para a gente considerar, a pressão vale nRT sobre V, certo? Expressão do gás ideal, PV igual a nRT. Se eu isolar P, eu tenho nRT sobre V. Dessa maneira, nRT são parâmetros constantes do sistema, T é constante, porque o processo é isotérmico, constante dos gases, como o próprio nome diz, é constante, e N é constante porque eu não tenho variação de massa ou de mols do sistema. Então, eu vou ficar com a integral de V1 até V2, de 1 sobre V dV. E isso nos retorna, então, trabalho igual a menos nRT, ln de V2 sobre V1. Bom, se não há variação de massa no sistema, o número de mols iniciais é igual ao número de mols finais, tá certo? E como eu conheço as condições iniciais do sistema, o volume inicial, temperatura e pressão inicial, eu tenho condição de calcular o N no estado inicial, e ele vai ser o mesmo no meu estado final, certo? Então, uso também a equação do gás ideal em relação às condições iniciais para calcular o número de mols. E com isso, substituo os valores que eu conheço na condição final. O número de mols, que é constante, a constante dos gases, a temperatura, que é constante no processo isotérmico, e ln de V2 sobre V1, que vale ln de 2. E dessa maneira, eu tenho, então, um trabalho nessa trajetória de menos 13,86 kJ. Certo? Então, vejam que ele é diferente, né, em relação aqui ao caminho que eu escolhi. Se eu escolhi um caminho isobárico ou um caminho isotérmico para chegar no mesmo ponto, no mesmo volume, a quantidade de trabalho foi diferente, mostrando justamente, né, o porquê, então, que o trabalho ele é função da trajetória, da forma como eu faço o processo ocorrer para atingir uma determinada condição. Okay? Bom, e aqui para finalizar os nossos conceitos de energia, a energia interna, que é uma propriedade dos sistemas que leva em conta todas as formas de energia de natureza molecular, atômica e subatômica, e por convenção, ela é positiva quando transferida para o sistema, certo? E negativa se ela for transferida a partir do sistema. E a energia interna também é função de estado. Porém, nós normalmente não mensuramos a energia interna para um determinado estado específico. Nós costumamos trabalhar com variações da energia interna em relação ao estado de referência. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, essa variação de energia interna é igual ao calor mais trabalho. Certo? Então, provavelmente o sistema ele vai estar sofrendo uma perturbação por transferência de calor ou por trabalho, né, as energias na forma de calor ou trabalho, e isso vai ocasionar no sistema uma variação de energia interna, que é igual a menos a variação de energia interna da vizinhança, certo? Bem, então eu vou deixar como atividade dessa aula 17, que vocês resolvam os exemplos da aula, tá certo? Primeiro resolvam o exemplo sobre a energia cinética, tá? Que nós vimos, adotando como base de cálculo da vazão de saída, tá? Um valor relativo aos 3 últimos dígitos do seu RA, porém usem aí esse valor em centímetros cúbicos por segundo, tá? Ao invés de metros cúbicos por segundo, para não ficar um valor tão alto, tão desconexo em relação ao valor que nós vimos no exemplo, ok? E também resolver o exemplo da energia potencial, adotando como base de cálculo para a altura final do reservatório em metros os 3 últimos dígitos do RA. E também para o exemplo 3, então resolveu o exemplo do trabalho, adotando como base de cálculo para a pressão inicial em kPa os 3 últimos dígitos do seu RA. Tá? E verifiquem que aqui, dependendo então da sua pressão, se ela for maior ou menor que a pressão final, você vai ter aí talvez uma conclusão diferente em relação ao valor do trabalho para o seu exercício, ok? Bom, pessoal, esse era então o conteúdo da nossa aula de hoje, aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.